Opa, teste, teste. Beleza. Aqui a gente vai começar o 5B, né? Assim como nos outros vídeos, vou deixar a run com as estrelas que serão mostradas e daí bora seguir. Beleza. Daqui eu só macho, fico buferando hyperzinhos até a próxima tela. E no que começa a próxima tela eu tento um corner boostzinho com 2 botões, que geralmente me leva até a bolha mais rápido, assim, ó. Nesse caso não precisou, mas tipo, tanto faz, saca? É, porque por eu machar fica inconsistente. Mas no geral sempre chega na bolha rápido, assim. Dessa última bolha você vai querer aproveitar o timing dela para dar um wave dash aqui e skipar a primeira bolha da próxima tela, nesse estilo. Entendeu? Antes de você sair dela, você vai dar um wave dash com ela, saca? Um dash diagonal para baixo, wave dash, e skipar essa primeira bolha. Daí segue essa tela normal. Tudo com Fast Bubble para ajudar. E daqui tem uma visual que pode ajudar no que tipo você começar a chegar nos tentáculos do olho ali, no que encostar nele você já pode dar o dash diagonal. E é só isso essa tela, porque o pulo mesmo você vai dar na próxima. Chegou no tentáculo, dash diagonal e pulo só na próxima tela. Basicamente. Daqui é normal. Só uma dica que você vai querer dar um climb jump daqui, né? Só. E pular pro outro lado. Mas é bom você começar a esperar o bloco começar a se mexer pra cima um pouco. Porque se você for com ele parado, tem chance de você não pegar a altura. Daí daqui você vai dar um wall bounce pra próxima tela, pular o wall bounce.
E se você quiser otimizar a próxima tela, tem como, com a animação, com a transição dessa tela, você pode aproveitar, dar um Demo Hyper e um Dash diagonal, que às vezes você pega um Corner Boost legal, tipo assim, ó. Esse Corner Boost. Mas ele é bem inconsistente, então tanto faz, tipo. Mas você pode sempre fazer essa movimentação que é win-win, saca? Você pega ele, se não pegar, você fez normal. Ou se você não tiver o timing pro Demo Hyper, você só faz um Wave Dash no começo, assim, ó. Mas com Wave Dash você nunca vai pegar esse Corner Boost. Daqui, você vai querer dar um Extended Hyper até o Moving Block e dar um neutro dele, tipo, quicar dele dando neutro. Que aí você vai cair pro próximo Moving Block, assim, ó. Desse jeito. Daqui, eu particularmente gosto de um Corner Boostzinho, que pode ser meio chato. Eu vou só explicar ele, mas no geral tanto faz. Você vai querer estar gravando ele no meio desse bloco. E no que chegar no fim, você vai aproveitar o impulso dele, né? Você vai pular, pegar esse cristal, pegar outro dash. E já vai estar numa altura boa pro corner boost, pra próxima assim, ó. E aí nesse corner boost você vai ter que se frear, isso que é chato também. Além do corner boost, você tem que se frear pra pegar o cristal e ir pro outro. Essa é a ideia. Mas de qualquer maneira que você chegar aqui, isso salva muito pouco tempo. Qualquer maneira que você chega aqui tá valendo. Pode ser da maneira normal assim também, ó. Daí no que você cai nesse bloco, você já vai dar insta, um climb jump pra ir pro outro lado e começar o trick principal da fase. Daqui você vai dar... Você que joga no controle, imagino que não tenha bindado nada no analógico direito. Então eu, para esse trick, recomendo bindar todas as direções do analógico direito para pulo e para pulo e para pause, né? Aqui, ó, e para pause também. Se você jogar no teclado, acho que você pode fazer isso com duas teclas que você quiser, que já funciona. Binda, pulo e pause nessas teclas. Que daí o trick aqui vai ser o seguinte: a gente vai dar um climb jump para a próxima tela e no que começar a transição, gira o analógico. Não precisa girar rápido que dá certo. Gira normalmente. E no que sai uma fumacinha do pé dela, né, que quer dizer que ela chutou a parede, quer dizer que já funcionou. Daí você para de girar, despausa o jogo e deixa ela cair. Com o tempo você vai começar tipo dando dois chutes no desespero, assim, ó, por exemplo. Aqui eu dei dois chutes girando analógico, mas tipo mesmo assim vai funcionar. Mas o ideal é tipo você dar só um chutinho e já cair. Tipo assim, ó. E aí você vai fazendo, vai pegando o jeito. Mas é bem importante porque sem essa ajuda do analógico e tal, esse trick é muito difícil, saca? Timear. E qualquer erro nele perde bastante tempo. Mas é isso, no que caiu pra essa tela, você só se mata e vai parar aqui. Daqui, você vai dar um dash reto e pular em cima do espetinho de plataforma que vai ter assim. Daqui você vai querer estar parado mais pra esquerda mesmo, nessa plataforminha. E esse pulo, esse skip de sala é bem chato. Tipo, de você pegar o timing do pulo, porque você tem que dar um full jump pra esquerda. E logo depois outro full jump pra direita. E você vai querer dar um dash pra cima no ápice do seu segundo jump, saca? Então você pegar esse timing pode ser difícil. Recomendo você ficar bastante tempo treinando. Mas no geral, se você estiver realmente em cima dessa plataforminha pra esquerda e der full jump e pegar o timing do ápice do pulo, sempre dá certo. Assim, ó. E no que você chegar embaixo do bloco, você já vai dar um insta climb jump full. Então, beleza. Aí você vai ter dado um insta climb jump full, escalar um pouco e dar um climb jump pro outro lado.
Daqui, você vai querer esperar um pouco ele subir e aproveitar o momento do bloco e ir pro fim da tela, né? Daí na próxima tela tem um ciclo rápido e um ciclo mais lento. Primeiro eu vou explicar o ciclo rápido, né? Que é o que eu usei na run. Você vai pro lado você vai com esse momento pro lado direito ali do fim da tela, mas você já vai pular pro lado esquerdo. Na transição, você vai dar um climb jump rápido e um demo hyper, que ele te corrige pro início da plataforma. Dali senão vai dar fast bubble, tipo assim, ó. Você vai dar fast bubble sim. Mas a ideia é essa, tipo assim, você escalar da direita pra esquerda, climb jump curtinho, demo hyper e já esquipar o primeiro spinner da tela, né? Nesse ciclo rápido, todas as bolhas da sala você vai ter que dar fast bubble. E uma dica para essa próxima parte da tela, você vai dar o dash esquerdo, né, e cair na bolha com fast fall e tudo. O timing para você dar um all bounce aqui é tipo bem assim, você deu o fast bubble, no que der o fast bubble, você já pode muito rapidamente dar o dash em cima e o all bounce. O timing é tipo o mais rápido que você pode, saca assim, ó. Sacou ali eu fui bem rápido, saca, pro all bounce. Mas sempre dá certo. E daqui você só vai seguir sendo fast bubble, fazendo o mais rápido que você pode, que o ciclo no fim vai ser generoso com você. Essa é a maneira rápida de você chegar aqui. E a outra maneira que, como esse demo hyper no começo é meio difícil e tal, de tudo fast bubble, outra maneira é assim. Nessa transição você vai querer tipo subir, dar um dash pra baixo, pular e dar um dash reto. E dali continua sendo tudo fast bubble, fast fall, que pode te ajudar. Só o começo que fica mais fácil, saca? Essa é a maneira mais de boa. Ambas são dificinhas e você tem que pegar o timing mesmo. Daqui você vai dar um hyper e um hyper bunny hop. Nisso você vai pegar a altura o suficiente pra você dar um reverse super mesmo, não é reverse hyper no botão. Reverse super em cima do botão. No começo pode ser meio difícil se alinhar certinho ali, mas é algo que com pouco treinamento você já consegue. Só um adendo nessa parte aqui que é bem fácil de morrer. O backup é basicamente você focar em reagir rápido depois da morte. Tipo, você vai dar um hyper dash pra essa bolha. Assim que você nasce, né? Você vai dar um hyper pra essa bolha e não vai dar fast bubble. Porque você pode ser rápido demais e morrer. Daí a sala vai continuar a mesma, tipo assim, ó. Dessa maneira. Aqui só subiu normal. No começo da próxima tela você vai querer dar um dash pra baixo e já pular pra esquerda. Que aí faz a tela, né? Escalou. Não expliquei muito a outra parte porque é o intended, né? É timing mesmo. Daqui você vai dar um super dash e um reverse super no botão. Então você vai dar super dash pra chegar no botão e um reverse super pra apertar ele e sair dele. Depois vai dar um dash pra baixo. E aqui é uma sequência de inputs bem rápidas, assim, ó. Você vai ter apertado o botão, dado reverse, né? Dash pra baixo, indo um pouco pra esquerda. Dá um pulinho no bloco que desaparece e dash pra baixo. Daqui é outro trick também, outro skip importante da fase. Daqui certinho do meio você vai dar um dash pra esquerda, né? Que você vai estar aqui. E assim como o Spike Jump da Reed do Resort, é pegando o time mesmo. Só foco em
Nesse Spike Jump você tá segurando só pra cima. Porque se você estiver segurando pra direita, você morre pro espinho, saca, da frente. Então deu dash. Fez o Spike Jump com o segundo pulo, só segurando pra cima. No que segurou pra cima, você vai dar um dash pra cima, né? E aí, e aí sim, pode segurar pra esquerda. Esse Spike Jump que acabou de acontecer é bem chato mesmo, pode ser bem dificinho, é treinar bastante. Daqui a próxima tela também, assim como todas as salas, é treinamento, né? Pra você ter o timing. Mas o ciclo que eu faço é ok. E daqui, você vai querer dar um Hyper Bunny Hop pro fim da tela e um Up Dash pra próxima tela. Você vai ter uma alturinha, dar um Up Dash e no que começar a próxima tela, você já vai dar o Dash diagonal à esquerda e se quicar pra bolha. Nessa bolha em específico, na primeira, senão vai dar Fast Fall por causa, Fast Bubble por causa do ciclo. E vamos lá então. Na real, você pode, na transição, você pode esperar ela ganhar um pouco indo pra esquerda e só daí dar o dash diagonal à esquerda e se quicar pra bolha, saca? Porque de começo ela pode não alcançar. E daqui você vai pra segunda bolha, você vai dar um down dash quando você estiver do meio pra esquerda do espaço ali. Mesmo a spinner estando na esquerda, a boa é do meio pra esquerda porque aí dá o ciclo geral da tela vai dar certo. E também não precisa ser fast bubble nessa segunda bolha. Vão ser só nessas duas que não vai ser fast bubble. Tá vendo que dá o tempo certinho? Mas quanto mais pra esquerda você conseguir sem morrer, mais livre você fica na próxima parte, tipo, menos apertado vai ser. Com o tempo você pega esse timezinho ok. Bom, no que estiver subindo, você vai dar no meio do espaço que a gente vai dar o dash pra esquerda, você vai dar tranquilo, por causa do ciclo vai ter dado certo. E daí são dois supers medianos para a próxima bolha. Então, ó. A ideia é essa. Daí você vai ter dado Fast Bubble. E no que passar dos espinhos, alerta para passar realmente dos espinhos. Que já aconteceu muitas vezes de eu querer dar o dash rápido diagonal e dar o dash realmente nos espinhos, que aí você morre. E não é legal. Mas quando passar dos espinhos, você vai dar o dash diagonal e simplesmente escalar e se manusear ali. Geralmente não precisa de manuseio, mas para segurança você pode ficar esquivando ali desse jeito. Ó, você viu que eu parado passo ok, né? No que estiver chegando no fim, você já pode escalar e dar o climb jump pra bolha. Daqui é tudo fast bubble. Sem ser nessa próxima bolha, no dash esquerda pra outra, você tem que tomar cuidado. Que ele é o spinner que mais varia, tipo assim. É o que mais você vai ter que reagir de acordo com ele. Mas sempre vai ter um espaço pra você não morrer. Nunca vai ter alguma maneira que, nossa, ficou impossível esse ciclo. Sempre vai dar. E daqui uma dica que eu dou, deixa eu mostrar esse fim. Esse jump final aqui, tecnicamente são 3 frames possíveis, né? Pra você dar esse up dash, é meio apertado. Não é tão apertado porque o visual ajuda bastante, né? Tipo, mas caso você queira arriscar menos, morrer nessa parte, você pode fazer o seguinte. Você pode sair dessa bolha antes dela acabar, dando um demo dash up demo dash, né? Pra próxima bolha. E dá o fast bubble pra direita e dá outro demo dash pra sair em cima também na tela. Se você fizer esse demo dash pra cima 2 vezes, né? Primeiro pra bolha e depois pra sair da tela, você vai de 3 frames para 5 frames possíveis. Então é algo que deixa mais fácil e não perde velocidade assim, ó. Dessa maneira. E um visual cue para dar o demo dash para a próxima bolha é quando a tela começa a transicionar para cima, nesse estilo aqui, ó, calma.
Quando a tela começar a mexer pra cima, você pode dar o Demo Dash pra próxima bolha, assim, ó. Espera um pouco, né? Espera um pouco ela mexer pra cima e você já pode dar. Não dá antes, porque senão dá ruim. Dessa maneira. Bom, vamos dizer que você morreu nessa tela. O que você vai fazer é o seguinte. Ou você vai dar uma delayada. Você vai dar o Fast Bubble nessa primeira bolha, mas você vai dar uma delayada pra dar o Up Dash pra ela. Porque se você for Insta Up Dash e Insta Fast Bubble, você vai morrer dessa maneira aqui, ó. Você morre. Mas se você delayar um pouco assim, ó. Sacou? Eu delayei um pouco pra dar o Up Dash, dei o Fast Bubble e deu certo. Daí o resto da sala vai ser normal. Só vai ter mudado que aquele spinner de baixo estava na direita, né? Mas de resto, chego aqui, super e continua a tela normal. O segredo é delayar, esperar um pouco e dar o Up Dash. Vamos para a próxima tela. Daqui você vai querer só dar um dash para direita. Se você for maluco, você faz o caminho da esquerda. Mas no geral você vai dar um dash para direita. E só cair. Sem segurar tudo para direita, né? Você dá o dash, espera ele cair um pouco. Aqui é pegando o timing. Você vai dessa, vai cair, frear um pouquinho, deslizar. Kick longo, né? Pra você ter uma altura boa. E dash pro botão e cai aqui. Daí daqui é tudo meio que setupado, né? Você vai cair, pegar o cristal. Senão vai ter gravado aqui, né? Você vai cair direto. Pegar o cristal, dar o dash pra direita. E nesse dash que você vai pegar aqui, nesse segundo cristal, você pode começar um fast fall meio que pra esquerda. E assim que passar essa parte que eu vou mostrar aqui, ó. E assim que a gente vai estar dando fast fall aqui. No que ele passar dessa pontinha, você já vai dar um dash diagonal. Eu não apertei aqui, né? Mas você vai dar um dash diagonal que na hora vai dar certo de ativar o botão. No que você der o dash diagonal, você já quica assim. Vai pegar esse cristal. Vai dar um diagonal pra cima, porque essa parte aqui é bem apertada. Então você vai dar um diagonal pra cima pra se enfiar aqui melhor. Cair com fast fall e dar um dash right aqui no meio. Você vai querer parar mais ou menos aqui. Vamos pra tela inteira então. Daqui você vai querer dar dois hypers curtos mesmo, dois hyperzinhos ok. E você vai deixar ela deslizar para a direita até alinhar com o all bounce da tela seguinte. Normalmente esse setup dá certo do Seeker pegar a coin para você, nesse estilo aqui, ó. Isso que você vai querer fazer. Você vai dar um all bounce e boncar no Seeker que ele pega para você. A boncada no Seeker você não precisa estar segurando o pulo, tá? Você não precisa pegar a altura desse bonk dele. Você só vai boncar ele sem segurar o pulo, pegar a coin, dar o dash diagonal e parar aqui. Daqui você vai dar um dash reto. Daqui você vai dar um dash reto para a próxima tela, só andar e dar dash reto. Daqui começou essa tela, você vai dar um Extended Hyper e um dash reto para boncar o Seeker. O timing é bem, não tem visual kill aqui, mas o timing é bem de boa pra você pegar. Sempre dá certo, né? Você bom que você vai estar aqui. Você vai só pular. E você vai dar o dash diagonal bem no dash cristal, porque daí um pouquinho pra direita do dash cristal, né? Mas a ponto de pegar ele. Que daí você ativa o botão e vai estar com dash. Daí do botão você já vai se quicar pra parede da esquerda, escalar um pouquinho. E isso já vai te dar altura suficiente para você dar um full jump e pegar um corner boost nessa plataforma aqui. Dessa maneira aqui, ó. Essa é a ideia. Você vai ter pegado o corner boost, pular e ativar esse botão. No que você pegar esse botão, você sempre vai
boncar. Esse Seeker não te mata, saca? Se você fez certinho. Daí no que o Seeker... No que você boncar o Seeker, você vai cair e dar um Demo Dash pro fim da tela. Você vai querer estar aqui. Daqui você vai dar um dash pulo, né? Tipo um... Mas pode ser hyper mesmo. Você dá um hyperzinho sem precisar estender segurando o pulo. Porém, toma cuidado porque não esteja tão rápido e tal. Nem tão alto, porque você vai querer dar um wave dash no comecinho da próxima tela. A próxima tela é a mais chata dessa parte, porque o timing de você matar o Seeker é apertado. Você vai ter que treinar. E tem alguns alertinhas que eu posso dar ali para a estratégia dar certo. Deixa eu mostrar primeiro. No geral, você vai fazer a primeira parte, vai querer parar aqui, o Seeker vai vir te pegar, você vai boncar nele e dar um dash diagonal quicando no fim desse vermelho aqui. Daí você já vai pro fim da tela. Desse jeito. Só um adendo, um dos alertinhas que eu citei é que nessa kill aqui, quando você mata o Seeker, ele pode variar em tipo, cair um pouquinho mais pra direita desse amontoado de cristal vermelho, um pouquinho mais pra esquerda. E isso muda na altura que ele vai te atingir no fim. Quanto mais para a esquerda ele morre, mais alto ele vai estar no fim. Então, se ele morrer muito para a direita, você pode ficar com os pés balangando ali no fim e cair boncando ele. Se você matar muito ele para a esquerda, você sobe direitinho. Tipo, se matou muito para a direita, você pode ficar assim e esse pá ainda vai ter que cair nele. Mas se você matou muito para a esquerda, você pode ficar assim que ele vai subir em você já, sabe? Então é treinar também esses timezinhos que podem acontecer. Daqui você vai querer parar bem nessa pontinha mesmo, para dar espaço de você dar dois dashes retos. Você vai dar um dash reto para a próxima transição e outro dash reto já para começar o super da próxima tela. Daí depois do super você vai dar um wave dash com a altura, né? E um bunny hop e dash diagonal para cá. Daqui simplesmente um extended hyper e um all bounce que pode ter um timezinho chato, mas é mais fácil do que parece. E daí escalar para a próxima tela. Daqui começa a parte do Tel, que é a que eu particularmente mais preciso de treino e tal, vai pegando o jeito. E é onde os backups são mais difíceis. Daqui, vai dar um dash diagonal, pegar, jogar o Tel e um Ultra pro Tel, dessa maneira aqui. Essa é a ideia. Diagonal, jogou, Ultra, pulou, jogou ele, você vai jogar ele. Essa parte eu vou ter que fazer junto com a primeira tela, porque no que você joga ele, você já vai dar um hyper pra ele de novo assim, ó. Vou parar aqui. Jogou. Essa é a ideia da primeira parte. Você vai jogar, dar um Extended Hyper, sem preocupar em estender, mas meio que só o input de um Extended Hyper mesmo. Pegar ele. Pegar ele, dar um Bunny Hop. E isso vai dar certinho pra boncar o Seeker. Jogar ele por cima, dar o dash diagonal e parar aqui junto com ele. Só tomar cuidado nesse timingzinho que você vai boncar ele. Você vai quicar da parede, você vai estar virado para a esquerda, né? Aí você vai esperar virar para a direita para daí jogar o Tel e dar o dash diagonal. Porque pode acontecer muitas vezes isso aqui, ó. Por exemplo, você jogar o Tel antes dela virar para a direita, saca? Então aqui você pode tomar seu tempo, daí quando virar você joga e vem diagonal para cá. Daqui você vai querer pegar ele depois de pular no spring. Depois do spring te levar pra cima, né? Você vai pegar ele, jogar ele e dar um dash diagonal pro botão.
do botão, você só vai dar um dash pra cima e dar um climb jump no fim da parede, assim, ó. Dash pra cima, climb jump e parar mais ou menos aqui. Tenta demorar um pouco nessa jogada do Theo pra ele vir um pouco mais pra direita. Porque se acontecer dele ficar tipo aqui, dificulta muito a movimentação, saca? Então quando ele estiver um pouco mais pra direita, você vai dar um hyper, bunny hop com ele. Você vai dar um hyper, pegar ele, soltar o direcional pra baixo, né? Que senão não pega ele assim. Senão se você solta ele, sabe? Então depois do hyper, você para de apertar pra baixo. E o Theo, quando você aperta pra baixo, ele dropa. Então, hyper pegou ele, bunny hop, segurando pra direita. Aí você vai quicar na parede e esperar aquele mesmo timing que você esperou no começo da tela. Você vai quicar, esperar ele virar pra direita, daí jogar ele e dar o dash diagonal. Geralmente pode dar uma altura boa de você matar o Seeker e já dar o dash pra baixo. Ou você só dribla o Seeker e dá o dash pra baixo mesmo, assim. Ou assim. Ou assim mesmo, tipo. Ou você vai deixar o Seeker vivo mesmo e continuar a fase. Nesse caso do Seeker ficar vivo, pra te ajudar a não morrer, você só joga o Theo pra próxima tela e continua depois. Se você jogou o Theo pra próxima tela, você só vai dar um hyper no que pegar ele, parar de segurar pra baixo, né, de novo. Dar um bunny hop, soltar ele e dar um dash pra cima. Que aí você vai driblar o Seeker, apertar o botão e segue a tela, tipo assim, ó. Você vai matar o Seeker e dar um dash pra baixo. Essa é a estratégia. Ou se você conseguiu matar o Seeker e dar o dash pra baixo aqui, você vai dar um hyper com o Theo e 2 bunny hops e a mesma estratégia, desse jeito aqui, ó. 1, 2, dash pra cima e apertou. Daqui você vai dar um hyper bunny hop, hyper, pegar o Theo e bunny hop, né? E no que tiver na descida pro spring, tipo, ele vai ganhar uma altura, e no que tiver descendo pro spring, você solta o Theo, pega o spring, e mais ou menos no ponto máximo que o spring te levar pra esquerda, você dá o up dash. Se você estiver fazendo a velocidade correta, você não vai estar vendo o botão, porque ainda vai ter uma fala do Theo, né, no capítulo. Mas aí você pode dar o up dash e confiar que ele aperta. Tipo assim. E no que apertar o botão, fast fall pra direita. No que estiver caindo, você vai só pegar o Theo e andar para a próxima tela. Daí você vai pular, jogar o Theo e dar um dash esquerdo ativando o botão. Dessa maneira aqui. Essa é a parada. Aí daqui você vai querer dar um wave dash, né? Eu normalmente dou um pulinho para a esquerda, porque daqui eu não consigo estender o dash, né? Então pulo para a esquerda, dou um wave dash e daí um ultra pro Theo. Essa movimentação é meio difícil, talvez você tenha que treinar, que a gente ainda não fez ultra com o Theo, né? Mas você vai estar tão rápido com o Theo que você vai pular na velocidade do ultra, né? Com a outra velocidade. Você vai pular, no que você estiver bem rápido, você vai jogar ele no ar, dar um dash diagonal pra cima, pegar ele de novo e jogar. Confia que geralmente essa movimentação dá certinho de matar o Seeker e ele te ajuda na movimentação. Ou mesmo se não der, só com a velocidade, você jogando o Theo, pegando ele de novo e jogando de novo, é o suficiente para o fim da sala, nessa maneira aqui, ó. Isso sem matar o Seeker. Isso, matando o Seeker. Aqui abre o portão, você vai dar um hyper pegar ele só e deixar ele deslizando, ó. Você vai deslizar até aqui mais ou menos e soltar. Daí você pode ir andando mesmo até perto desse pontinho verde aqui e soltar ele. Tipo assim, aí você vai dar um climb jump pro spring. Nesse spring, você vai indo pra direita e no que passar esse olho aqui, você vai dar um down dash, apesar de meio assustador. Você vai dar um down dash, gravar e ir pro outro spring que dá certinho. Dessa maneira. Avisou que pra dar certo é depois desse olho. Aqui.
No que tiver aqui, você vai segurar para direita. E no que a linha da Madeline estiver um pouco embaixo desse espinho aqui, você vai soltar o Theo, dar um dash para direita e pegar ele de novo. Tipo assim, ó. Essa é a ideia. E aí você vai soltar ele mais ou menos nessa altura aqui de novo. Nessa altura aqui de novo. Ele vai quicar na parede, você vai dar um dash diagonal e pegar ele. Geralmente o momento dele vai te levar já pra cima. Ou senão você dá 2 kickzinhos. E daqui você vai dar um pulinho bem curtinho mesmo, pra ela não ganhar muita altura. E no que estiver na linha da coin, você solta o Theo, pega a coin e dash diagonal pro fim da tela. Assim. Daqui, essa próxima tela tem algumas visual cues para ajudar. Vamos lá. Você vai dar um hyper, pegar ele, um hyper curto, pegar ele e bunny hopar na próxima tela. No que você tiver entre essas duas coisas aqui, e ainda também com a Madeline embaixo da linha do espinho, você vai soltar o Theo e dar o dash reto e diagonal para pegar ele de novo. Então assim, ó. Mais ou menos assim, você vai parar aqui. E daqui vai ser a mesma coisa, porque vai ser um dash reto e dash diagonal. Mas você vai soltar o Theo antes de pegar o primeiro cristal. Tipo, no que você for pegar, você solta o Theo. Assim, ó. Beleza, pegou de novo. E mesma coisa, antes de pegar o último cristal, você vai soltar o Theo. E daí você pode dar um dash diagonal cima ou reto mesmo, pra ser mais seguro. Reto é melhor, reto escala. Então vai ficar assim essa tela. Mais ou menos assim. Daqui, você vai dar um hyper e dar um dash pra baixo. Depois desse dash pra baixo, você vai dar uma contagem de 3 dashes. Aí você vai andando pra esquerda. Eu vou explicar daqui. Aí você vai dar tipo 1, 2, 3. Você vai dar o dash pra baixo, 1, 2, 3. E fazer certeza que você tá nessa esquerda aqui. Daí daqui, você vai dar um extended. Pegar o Theo e parar aqui. Bunny hopar naquela plataforma azul. E parar na segunda rosa. Os dashes que eu falei no começo são para timear o bloco azul de aparecer e a estratégia dar certo. Daí daqui, você vai soltar ele e dar outro extended hyper e pegar ele no ar. Daí você vai bunny hopar no moving block e ir pro fim da tela. 1, 2, 3, 4. Essa é a estratégia. Ela é a mais de boa e sempre dá certo. Daí, só pegar o coração. No fim ali você vai dar um hyper sem precisar estender, bunny hopar e pegar o coração. E aí, GG 5B.